Então, vamos começar agora nosso sétimo Radar Acespro. Nós estamos fazendo esse programa todas as terças e quintas, sempre às 17 horas, quase sempre em ponto, com pequenas variações de um minutinho ou outro. E o tema de hoje é um tema complexo, que é aquele embate de ISS, a cobrança do ISS e do ICMS sobre o software, que é um assunto que vira e mexe vem à tona, é um assunto que já tem muito tempo, e os advogados e os nossos especialistas debatem e os empresários ficam muito apreensivos com tudo que pode acontecer. Então, a gente vai começar falando com o Dr. Marco Túlio Castro, que ele é um especialista na área e que é do Conselho Jurídico do Rio de Janeiro e também da Acespro Nacional, e ele vai falar bastante coisa a respeito disso e a gente vai começar o debate. Temos a honra aqui de também ter a participação do Dr. Sérgio Sucari, que é presidente da Brasoft, que apareceu como convidado. Ele disse que vai dar também uma conversa, vai conversar um pouco com a gente sobre a opinião e como as outras áreas e outras associações estão encarando esse desafio. Então, vamos começar? Túlio, com você. Ok, obrigado, Maria Luísa. Agora vamos aqui ver se vai. Espera aí. Espera aí. Estamos chegando? Ok, então, vamos começar. Vamos bem, obrigado. Ótimo, obrigado. Bom, obrigado aí pela presença, participação de todos. Hoje a gente tem um tema que é um pouquinho... Eu estou achando um pouco baixo, Túlio. O meu áudio está baixo? Melhorou? Melhorou? Melhorou. Obrigado. Bom, a gente tem um tema hoje que é um tema muito jurídico, né? Um pouco mais pesado assim, do que os outros temas que a gente conversou já nas outras oportunidades, mas a gente vai tentar levar de uma forma leve, sem exagerar aí no juridiquês, mas hoje, infelizmente, às vezes a gente vai precisar dar uma escorregada aí no juridiquês. Bom, como a Maria Luísa comentou, a gente deu o título dessa palestra de Novidades de uma Velha Polêmica. Tá? Mas, na realidade, a gente aqui brincando poderia chamar facilmente essa palestra da polêmica Sexta-feira 13. Todo mundo deve se lembrar daquela série de filmes de terror, né? Você tem um assassino que no final do filme ele sempre morre de uma maneira assim, absoluta, e a gente imagina que acabou, não vai ter o próximo filme, e você tem o próximo filme, ele volta à vida meio que milagrosamente, sem muita explicação, né, o assassino. Essa polêmica sobre o ISS e o ICMS me lembra isso, é uma polêmica imortal, ela não acaba. Quando a gente acha que ela terminou, ela dá um jeito de renascer. Se na realidade, desde a década de 80, a gente tem a primeira lei de comercialização de software no Brasil, ela é de 1987, e desde essa época a gente já tinha uma discussão sobre qual era a tributação mais adequada sobre o software. E ela já teve em vários momentos parecendo que ela ia morrer, e ela acaba revivendo. O que a gente vai tentar discutir hoje aqui é mostrar o que aconteceu de novidade, quais são os fatos novos que aconteceram, e também fazer uma retrospectiva do que já aconteceu para tentar colocar todo mundo na mesma página sobre essa questão, ok? Então, quais são as novidades, tá, sobre essa velha polêmica? São duas novidades que aconteceram agora recentemente, nessa semana. Primeiro, teve o início de um julgamento de uma ação declaratória de constitucionalidade, a ação 1945, tá? Foi a primeira questão. E a segunda, a promulgação de uma lei estadual aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, a Lei 8.795 de 2020. Por que esses dois fatos são importantes? Vamos lá. O que diz essa ADI 1945? Ela é uma ação que foi proposta para discutir a constitucionalidade de uma lei estadual do Mato Grosso, que autorizava a cobrança de ICMS sobre software, inclusive via download, né, ou por transferência eletrônica. E notem que aqui está marcado, inclusive em vermelho, essa lei é de 1998, pasmem.
A lei é de 1998, a ação foi proposta ao Supremo em 1999 e ela não foi julgada até hoje. E se iniciou o julgamento dessa ação agora, essa semana. E no que diz respeito, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa ação, sobre outras ações que tem no Supremo, etc. E tal. É só para dizer para vocês quais foram as novidades que aconteceram aí dessa velha polêmica. E a segunda questão foi a promulgação de uma lei estadual que surpreendeu a todos, que nesse momento o governo e a Leste, né, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, propuseram e aprovaram diversas leis para ajudar, né, e a questão, ajudar as empresas, as pessoas, etc. e tal, a superar esse momento da pandemia, e no meio desse pacote todo de ajuda, digamos, entre aspas, surgiu uma lei que, dentre várias outras questões, ela inclui como contribuintes do ICMS empresas que disponibilizam bens e mercadorias digitais. Ou seja, ela, na realidade, abriu uma porta para que você possa cobrar ICMS sobre operações que envolvam download de software. Tá? Não só download, mas, na verdade, enfim, o software as a service e outras questões também. Tá? E a gente vai falar um pouquinho mais depois sobre cada uma delas. Tá? Vamos começar sobre a questão da ADI 1945. O que a gente tem? Qual é o panorama que a gente tem? Nós temos 5 ações judiciais que estão em andamento no Supremo Tribunal Federal que dizem respeito diretamente a essa questão, ou da incidência do ICMS ou do ISS sobre operações de software, ou especificamente sobre a questão da incidência do ICMS sobre operação envolvendo download de software. Tá? Então você tem, na realidade, essa ADI 1945, que eu mencionei já, que é a mais antiga delas, né, que trata sobre a constitucionalidade, na verdade questiona a constitucionalidade de uma lei estadual do Mato Grosso do Sul. A ministra Carmen Lúcia é a relatora, a ministra Carmen Lúcia também é relatora de uma outra ação declaratória de inconstitucionalidade, que é a ação 5958 de 2018, que trata, na realidade, ela pretende declarar a inconstitucionalidade de um convênio do ICMS de 2017, que estabeleceu a possibilidade da cobrança de software por download, aliás, a cobrança de ICMS sobre operações de software por download. O ministro Toffoli, por sua vez, é relator de uma ADI que trata da inconstitucionalidade de um decreto em Minas Gerais, que também trata da questão do ICMS. O ministro Fux é relator de um recurso extraordinário. Esse recurso extraordinário é um caso um pouquinho diferente. Ele trata de uma ação que a TIM propôs contra um município de Curitiba, na verdade, no qual a TIM estava querendo declarar nessa ação que ela não deveria pagar ISS sobre licenciamento de software. É uma tese um pouco diferente das que a gente está acostumado, mas é uma questão que tem reflexo evidente para o setor. E, por fim, a gente tem o ministro Barroso, que tem também uma ADI, que está sobre a relatoria dele, que trata de um decreto, 2 decretos de São Paulo também, que instituíram cobrança de ICMS sobre operações de download de software. Ou seja, a gente tinha 5 ações em andamento. E o que aconteceu e surpreendeu a todos? Havia uma expectativa que, em determinado momento, essas ações, de alguma maneira, elas fossem reunidas para um julgamento, de alguma maneira, uniforme, né? Para você não correr o risco de ter julgamentos, inclusive, com resultados diferentes. E, nesse momento da pandemia, o Supremo Tribunal Federal está funcionando num formato de sessão virtual, ou seja, os ministros se reúnem virtualmente, né, e fazem seus votos. Só que esse tipo de sessão virtual, ele limita muito a participação dos advogados das partes. Né? Tradicionalmente, como é que funcionaria? As partes teriam a opção de fazer uma sustentação, de apresentar a sua manifestação oralmente, etc. e tal. Nesse tipo de julgamento via sessão virtual, esse julgamento ele é uma espécie, digamos, de caixa preta. A gente só vai saber o resultado depois, o que aconteceu. Então causou muita estranheza que ao invés de se reunir todas as ações e pensar em alguma coisa, né, um julgamento conjunto, comum, que essa ação tenha entrado em pauta sozinha. Né? O que aconteceu na realidade? Houve uma manifestação de várias entidades do setor de TI e a ministra Carmen Lúcia já deu o voto dela, mas agora o ministro Toffoli ele pediu vista do processo. E o ministro e tem a expectativa de que ele faça algum tipo de movimento, talvez, para reunir o julgamento dessas ações todas. Né? Porque se a gente notar, inclusive, essa
como eu já mencionei, é a mais antiga delas, né? Ela é de 1999. Ela está tratando de um panorama, à época que essa ação foi proposta, o panorama legal, inclusive, é totalmente diferente do panorama atual, né? Essas outras ações estão muito mais atuais, estão muito mais corretas, muito mais prontas para serem julgadas nesse sentido, do que julgar primeiro aquela ação que é lá de 1999. Né? Então causou muita apreensão ao início desse julgamento de forma isolada, ainda mais numa sessão virtual, porque é algo que limita bastante a participação das partes e dos advogados, mas aparentemente esse pedido de vista do ministro Toffoli vai encaminhar algum tipo de solução aí negociada para que essas ações sejam julgadas em conjunto, tá? Mas isso causou uma grande apreensão. E a gente precisa, antes da gente entrar exatamente na polêmica, mais detalhadamente, a gente precisa voltar um pouquinho atrás e conversar um pouquinho sobre alguns conceitos básicos, tá? Sobre, inclusive, o que é o software na nossa legislação, de que forma o software é tratado, qual é a natureza jurídica que se reconhece para o software no Brasil. Isso é muito importante, porque isso ajuda a definir de uma forma muito clara, na nossa opinião, qual é a tributação que deve incidir sobre o software. E é preciso ter muita clareza. Eu acredito que todos saibam, mas a gente tem que repetir isso sempre, que o software é uma criação intelectual. E a lei, a nossa legislação, equiparou o software a uma obra autoral. Tá? Tanto seja no texto do artigo 2º da Lei 9.609, da Lei de Comercialização de Software, seja no artigo 7º, inciso 12 da Lei 9.610, que é a Lei de Direito Autoral. Ou seja, para todos os efeitos, o software é reconhecido legalmente como uma criação intelectual protegido de forma equivalente ao direito de autor, uma obra autoral. Isso tem alguns efeitos práticos, vários efeitos práticos são importantes. Mas ainda mais nós temos uma outra questão que é importante. O software ele é equiparado, ele é uma criação intelectual equiparada a uma obra protegida por direito de autor, mas ele tem ainda características especiais em relação às outras obras protegidas pelo direito de autor. A circulação, a comercialização dele se dá de forma diferente como se dá um livro, por exemplo. Se dá de forma diferente que se dá um CD, um disco, né? Hoje em dia, enfim, a gente fala muito mais de streaming, né? Mas a circulação dele é diferente. E ele é diferente por quê? Porque a gente tem que ter clareza que o software não se vende no Brasil. Você tem uma regra do artigo 9º da Lei 9.609, que é a Lei de Comercialização de Software, que vai dizer claramente que o uso de programa de computador no país será objeto de contrato de licença. Ou seja, ele está reconhecendo que existirá sempre uma vinculação entre o titular do direito e aquele software que vai ser disponibilizado. A gente está tratando de uma questão muito diferente do que a gente trataria da venda de uma mercadoria. Tá? E essa questão da vinculação com o titular e a obrigatoriedade de que esse uso do programa de computador tenha que ser via contrato de licença é algo que, inclusive, não existe em relação a outras obras que são protegidas pelo direito de autor. Isso não existe em relação a uma música, por exemplo, isso não existe em relação ao filme, por exemplo. Isso é uma característica específica que a lei de software criou. E isso faz toda a diferença para definir a questão da tributação. Então, portanto, se é um contrato de licença, de cara, a gente já pode dizer que não existe uma transferência de titularidade. Pode até existir uma transferência de titularidade, mas é através de algum outro tipo de contrato, não através do contrato que é uma licença de uso que simplesmente autoriza o usuário a utilizar aquele programa. E aqui de cara já tem uma questão, portanto, se não há transferência de titularidade, é muito importante, a gente já tem um entendimento até, inclusive do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que se não há transferência de titularidade, não poderia incidir o ICMS. O ICMS depende da transferência da titularidade, depende que o bem, né, mude de dono para que possa ser considerado uma mercadoria e ter a incidência do ICMS. Então, são características específicas do software que precisam ser levadas em conta. E aqui também é preciso ter clareza, né? A gente acabou de dizer que a lei de software prevê no seu artigo 9º que o uso do programa de computador no país será objeto de contrato de licença. E qual é o fato gerador do ISS? Você tem na lei complementar 116
uma lista, né, que vai anexa, e essa lista contém todos os serviços que estão sujeitos ao ISS. E um deles é exatamente o licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computador. Ou seja, a lei de software, por um lado, estabelece que necessariamente haverá uma operação de licença de uso, por outro lado, a lei, que é a lei do ISS, estabelece como fato gerador do ISS o quê? Justamente as operações de licenciamento de uso. Ou seja, na nossa opinião, uma questão absolutamente clara e que foi se tornando complexa ao longo do tempo, ao nosso ver, por uma interpretação equivocada de algumas decisões judiciais que ocorreram, e a gente vai comentar sobre elas um pouquinho. Quais são as polêmicas, então, na realidade, que estão envolvendo essa questão? São duas polêmicas, né? A primeira polêmica é uma história muito antiga, parece muito velha, né? No mundo que a gente vive hoje em dia, que é a história do software de prateleira e software personalizado. Muito embora hoje em dia não exista mais software de prateleira, né? Praticamente. Mas, na verdade, leiam esse prateleira como exemplo de software que não é personalizado, ou seja, um software que ele é vendido, ele é comercializado, melhor dizendo, porque ele não é vendido, ele é licenciado, ele é comercializado sem distinção, ele não tem nenhum tipo de personalização. Tá? E se criou ao longo do tempo uma série de decisões judiciais que fizeram uma distinção, na nossa opinião, muito equivocada, sobre se o software é de prateleira, ou seja, ele é não personalizado, incide o ICMS. Se o software é personalizado, ele é um serviço, incidiria o ISS. Esses números que estão aqui embaixo são exemplos de decisões de tribunais superiores, do STJ e do STF, que abraçaram, que concordaram com essa teoria de fazer essa dicotomia. E essa dicotomia ainda é importante hoje em dia, porque essa dicotomia entre o que é o ICMS e o ISS, que é a base de toda a confusão que a gente tem sobre esse assunto. O que teve de novidade aí foi agregar o fato de que hoje em dia os programas muitas vezes ou são disponibilizados através de algum tipo de mecanismo de software as a service ou através de algum tipo de download. Ou seja, você agregou um elemento novo que é importante, mas a discussão de base continua sendo nas decisões judiciais se o software é personalizado ou não é personalizado. E sabe o que acontece na realidade? É o seguinte, na justiça, o judiciário, ele é muito comum que você referencie decisões anteriores. Tá? O que aconteceu na realidade aqui é que nós tivemos duas primeiras decisões que fizeram essa distinção. As demais decisões posteriores, ao meu ver, simplesmente se limitaram a repetir aquilo que a decisão anterior tinha dito. Nós vamos ver aqui o exemplo. Ou seja, não houve, em momento algum, uma análise aprofundada para verificar se aquela decisão que foi dada lá atrás, que deu origem a essa distinção, foi de fato correta ou não. Na realidade, o que aconteceu é que começou a haver uma repetição daquele entendimento sem muita reflexão sobre ele. Na realidade, as decisões judiciais dizem, conforme já foi decidido no recurso número tal, julgado na data tal, existe a distinção entre software personalizado e não personalizado. Mas a gente vai ver que as decisões que deram origem a essa polêmica, elas têm falhas importantes, até porque elas foram dadas outras circunstâncias, até outras leis. A gente vai mencionar isso agora em mais detalhe. É importante, eu queria entrar nessas decisões com um pouquinho mais detalhe para vocês perceberem como as decisões que deram origem a essa discussão são equivocadas pela nossa regra, pela nossa legislação, pelo nosso regramento atual. Tá? Então a gente começa com esse recurso ordinário e mandado de segurança. Vejam que ele foi julgado em 4 de março de 1996. A nossa lei de software atual é de 1998. Tá? Ou seja, a gente está falando de uma lei diferente, a lei que regulamentava o ISS era uma lei diferente também, a gente não tinha, nessa época, uma regra na lei do ISS prevendo expressamente a figura da licença de uso como fato gerador do ISS, por exemplo. E vejam o seguinte, aqui foi dito nessa decisão que é possível fazer uma distinção entre o que é mercadoria e o que não é mercadoria, o que é personalizado e o que não é personalizado. Mas aqui tem uma questão técnica jurídica. Essa pessoa aqui, ela entrou com mandado de segurança. Tá? O mandado de segurança é uma medida muito específica, ela tem um cabimento e hipóteses bem específicas. O que o tribunal entendeu aqui? Olha, eu acho que a gente deveria fazer uma distinção
entre software personalizado e não personalizado. Um incide, né, o ICMS, outro incide o ISS. Mas nesse caso concreto aqui, como a pessoa fez via mandado de segurança, a gente não vai poder acatar, porque o mandado de segurança não é adequado para esse problema que você quer resolver. Ou seja, percebam que a primeira decisão que faz essa distinção entre software de prateleira não personalizado e personalizado é o mandado de segurança que a pessoa pleiteou foi negado. Ou seja, todas essas considerações que foram feitas sobre a distinção de um e outro, eles, inclusive, não têm nenhum efeito jurídico prático. Não deveriam ter, porque essa ação, inclusive, o mandado de segurança foi negado. Só que, na sequência, a próxima decisão que veio já começou a fazer referência a essa primeira decisão que a gente acabou de mencionar. E essa, a que a gente vai ver agora, é a decisão mais importante que a gente tem. Essa decisão que deu origem, digamos, de fato, a toda essa história, que é o recurso especial 123.022. E repare de novo, ele foi julgado em 14 de agosto de 1997. De novo, antes da vigência da nossa lei de software atual, antes de várias mudanças que ocorreram na lei de software, inclusive. E aí a gente começa de cara com uma pergunta. Software é um livro? A gente já acabou de mencionar que, pela nossa legislação atual, o software tem um regime de comercialização que é diferente do regime de um livro. Por quê? A lei de software obriga que você faça sempre uma licença de uso. Essa obrigatoriedade não existe para um livro, por exemplo. E a decisão, ela se refere ao quê? Compara o software com um livro. Ela diz, se o programa é vendido para milhares de usuários de computação, como se fosse um livro, ele perde as condições de individualidade, entra na área da circulação das mercadorias, ou seja, uma premissa que não é adequada para a nossa legislação atual. O software é disco de Roberto Carlos, de alguém famoso, e aqui eu fiz o Roberto Carlos foi mencionado em homenagem à data, né, que a decisão foi proferida, né? Hoje em dia, enfim, talvez não seja tão venda tanto discos do Roberto Carlos, não sei dizer. Mas a decisão faz uma comparação entre software e disco de cantor popular. Esse trecho aqui. Ele diz, a intenção do autor do software é vendê-lo maciçamente, usando para isso a mídia e suas expressões da forma mais arrojada possível, tal qual um disco de cantor popular. Exemplo disso foi o lançamento do Windows 95. De novo, a gente acabou de mencionar que pelo nosso regramento jurídico atual, pela nossa lei atual, eu não posso fazer essa comparação entre um software e um disco. Tá? E também não posso fazer sobre isso. Também não posso fazer sobre streaming, também. São regras diferentes. Tá? E mais, a gente acabou de comentar aqui que o software não se vende pela nossa legislação que está em vigor hoje em dia, o software se licencia. E essa decisão que deu origem a toda essa confusão, ela também faz referência à compra e venda de software. Diz o seguinte, determinada pessoa compra o programa e o mesmo passa a ser de sua propriedade, em caráter definitivo. Não existe mais vínculo entre a empresa e o usuário. Isso não se sustenta de acordo com a nossa legislação atual. O grande problema é que essa decisão dada lá em 1997 começou a ser referenciada por decisões posteriores, ou seja, as pessoas passaram a dizer, conforme já foi decidido no recurso especial 123.022, existe a distinção entre software de prateleira e software personalizado, o primeiro incide ICMS, o segundo incide ISS. Mas a gente não tem uma avaliação, uma reflexão muito cuidadosa e aprofundada se essa decisão que foi dada lá em 1997, ela ainda é adequada para o mundo atual, a regra jurídica atual. E, na nossa opinião, ela certamente não é. E depois a gente tem um outro recurso, que é um recurso extraordinário, esse já julgado pelo Supremo Tribunal Federal, os outros que eu mencionei foram julgados pelo STJ, Supremo Tribunal de Justiça, que, repare, ele já é de 1998, né, mas ele certamente está julgando fatos anteriores, né, porque até o processo chegar no Supremo ele demora. E também, ele, de novo, ele é um recurso extraordinário no qual o Supremo diz, é possível fazer a distinção entre software personalizado e não personalizado, mas no final das contas, esse recurso não foi conhecido, ou seja, ele sequer chegou a ser formalmente apreciado pelo Supremo Tribunal Federal por vários motivos, por motivos técnicos, de processo civil. Mas ele
mesmo ele não tendo transitado em julgado a tese que ele estava contida ali no mérito, ele continua sendo mencionado em outras decisões, dizendo, conforme já decidiu o Supremo no recurso extraordinário número 1766, não sei o quê. Ou seja, de novo, parece uma repetição das decisões anteriores, sem muita reflexão da adequação dela para o mundo atual e para a nossa lei atual. Portanto, a provocação que a gente faz aqui é que essa história de prateleira, primeiro porque a gente não tem mais, de fato, software de prateleira, e segundo, prateleira serve muito bem para guardar livro, não serve para fazer distinção entre tipos de software, isso na realidade não existe na nossa legislação. Essa é a opinião que a gente já defende há muitos anos e seguirá defendendo mais à frente. E aí a gente passa para a segunda polêmica. A segunda polêmica é uma sofisticação, na verdade, é uma evolução da primeira polêmica. Porque aqui nós já chegamos no mundo do download. Né? E a questão da cobrança do ICMS sobre o software que ocorre por transferência eletrônica, download, disponibilização, software as a service, etc. Tá? E aqui o que a gente tinha? Qual é a polêmica que envolve aqui? A gente tinha aqui no estado do Rio de Janeiro, entre 2004 e 2018, valeu a seguinte regra. Tá? O estado dizia o seguinte, olha, eu entendo que eu posso cobrar ICMS sobre o software não personalizado, ou seja, o tal do software de prateleira, desde que ele tenha suporte físico. Eu não vou cobrar ICMS sobre as operações eletrônicas, de transferência eletrônica de software. Isso valeu na regra do decreto de 2004 até 2018. Esse decreto ele é revogado em 2018 e não se coloca outro no lugar de uma forma adequada que previsse todas essas questões com o devido detalhe. Ficou uma espécie de um vácuo jurídico aí nessa questão. Tá? E o que aconteceu no resto do Brasil nesse meio tempo? Em 2017, você tem um convênio do CONFAZ, Conselho de Fazenda, no qual ele diz o seguinte, em 2017, ele diz o seguinte, olha, a gente autoriza a cobrança de ICMS sobre transferência eletrônica de software. Tá? Esse convênio do CONFAZ, ele foi aplicado por diversos estados. Os estados têm liberdade para aplicar esse convênio quando eles entenderem que é adequado e da forma que eles entenderem que é mais adequado. Eles adaptam essa regra para cada estado ter essa liberdade. O que acontece? Esse convênio do ICMS, ele é objeto de uma daquelas ações de inconstitucionalidade, a 5958, que a gente mencionou lá na frente, que está parada lá no Supremo, que está pendente de julgamento. Ou seja, esse convênio que autorizou a cobrança de ICMS sobre transferência eletrônica tem um questionamento ainda pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal. Só que com base nesse convênio, alguns estados começaram a tomar medidas para adaptar as suas leis próprias para criar a sua cobrança. Foi isso que aconteceu. Então, o que aconteceu, por exemplo, em São Paulo? Em São Paulo, logo depois que saiu esse convênio do ICMS, autorizando essa cobrança, São Paulo emite um decreto autorizando a cobrança de ICMS sobre bens e mercadorias digitais. Esse decreto ele foi questionado judicialmente, foi concedido uma liminar pela Justiça em primeira instância para suspender os efeitos desse decreto. Essa ação já foi julgada procedente, ou seja, para reconhecer que esse decreto ele não tem validade, ele foi julgado procedente em primeira instância. O julgamento em segunda instância, pelo que eu olhei até semana passada, são 3 embargadores que votam, na realidade 2 embargadores já votaram favoravelmente a tese de que o decreto não é válido, e um terceiro pediu vista para analisar o processo melhor, mas supostamente já tem uma maioria de 2-1 formada aí pela declaração da não validade da cobrança do ICMS. Isso aconteceu no estado de São Paulo. E lembrando que o estado de São Paulo também a gente tem algumas daquelas 5 ações que estão no Supremo Tribunal Federal que a gente mencionou, uma delas se refere a decretos justamente do estado de São Paulo sobre esse objeto. Tá? O estado de Santa Catarina, por exemplo, ele adotou uma lógica um pouco diferente. Ele emitiu um decreto onde ele diz que você possibilita a cobrança de ICMS sobre a disponibilização de bens digitais. E eles falam tais como softwares, etc. e tal, só que, inclusive, mediante transferência eletrônica.
E só que ele faz um adendo, quando eles se caracterizarem como mercadorias. E como é que eles definiram isso? Eles definiram o seguinte, olha, se existir transferência de titularidade nessa operação, ele vai ser considerado uma mercadoria e ele vai ser tributado pelo ICMS. Mas se não existir transferência de titularidade, e o que normalmente não vai ocorrer nessas operações de licenciamento de uso, Santa Catarina deixou claro que eu não vou fazer a cobrança do ICMS nessas operações que não envolvam transferência de titularidade. O que nos parece uma tese correta, porque, como a gente já mencionou, um dos requisitos para caracterizar a incidência do ICMS é justamente a questão da transferência da titularidade. Eu preciso ter a transferência da propriedade daquele bem. E isso não acontece. E o que aconteceu no Estado do Rio? O Estado do Rio estava quieto até então, desde esse convênio de 2017, né? E agora, há poucos dias, foi promulgada essa lei, que é a Lei 8.795/2020, e ela foi promulgada com uma justificativa formal de que, na realidade, como nesse momento da pandemia, as pessoas estão fazendo muitas compras online, o comércio eletrônico está muito aquecido, o governo queria deixar claro que ele ia poder cobrar ICMS sobre essas operações de vendas online. Só que, além dele querer cobrar sobre operações, né, de venda de bens físicos online, ou seja, a pessoa compra uma cadeira e é entregue na casa dela, eles aproveitaram também para fazer uma alteração muito sutil, mas muito importante, que tem efeitos práticos importantes. E essa nova lei, ela alterou o conceito de contribuinte de ICMS. Passou a ser contribuinte do ICMS a pessoa jurídica que é detentora de site ou de plataforma eletrônica que realize a venda ou a disponibilização, ainda que por intermédio de pagamento periódico, ou seja, mesmo que você pague algum tipo de assinatura, alguma coisa assim, de bens e mercadorias digitais mediante transferência eletrônica de dados. E qual é o receio que aconteça? Na medida que você inclui isso na lei, que o conceito de contribuinte pode englobar essa pessoa jurídica que é detentora de um site ou de plataforma, o passo seguinte pode ser simplesmente você determinar, olha, entre bens e mercadorias digitais, inclui-se o software. Ou seja, uma empresa que, por acaso, resolva ter um site no seu próprio site. Eu tenho uma empresa e eu tenho um site no qual eu vou disponibilizar um determinado software para download, ou até como se fosse um software as a service de alguma maneira, via um meu site ou uma plataforma eletrônica, que seja meu. Por essa regra nova da lei, pelo recolhimento de ICMS. Tem várias outras alterações que eles fizeram nessa questão do ICMS sobre comércio eletrônico, mas que não tem a ver com a nossa discussão aqui no mundo do software, então vamos ficar nesse ponto aqui. Ou seja, na realidade, essa lei 8.795, ela abre um precedente, na nossa opinião, muito perigoso para que o Estado do Rio de Janeiro comece a fazer uma cobrança que, como a gente já mencionou, de 2004 até 2018, havia um decreto dizendo claramente que essa cobrança não havia incidência de ICMS nesses casos. E mais, essa cobrança de ICMS que está sendo pretendida aqui nessa nova lei é baseada também naquele convênio do CONFAZ que a gente já mencionou, que é de 2017, e esse, inclusive, ele é mencionado na justificativa, na exposição de motivo da lei, a explicação por que isso está sendo feito, e lembrando que ela é objeto de uma ação de inconstitucionalidade, uma daquelas que está para ser julgada no Supremo. Então, na realidade, a gente está num ambiente assim, de bastante incerteza e a gente tem que estar muito atento com essa questão, tanto dessa lei estadual nova que foi criada, quanto para o julgamento dessas ações que estão em andamento no Supremo Tribunal Federal. Tá? Bom, acho que eu falei demais já. Desculpa aí se eu acabei exagerando no juridiquês aqui, é porque realmente esse é um tema que é difícil a gente conseguir fugir do juridiquês aqui para conseguir explicar para todo mundo. Eu vou interromper aqui o compartilhamento, tá? Obrigada, Túlio. Eu gostaria de falar alguma coisa, né? Saiu o compartilhamento? Oi? O compartilhamento foi desfeito aqui? Foi. O que acontece? Hoje em dia, o conceito de software vai estar sempre evoluindo. A tecnologia digital, a tecnologia de informação, ela vai estar sempre evoluindo. Então, conceitos novos vão aparecer o tempo todo. Então, hoje, você encomendar
uma caneca usando impressão digital, ou você contratar um serviço de contabilidade online, ou você contratar um jornal, ou você contratar um serviço totalmente automatizado e padrão. Mas no momento que você coloca seus dados dentro do sistema, ele tem um comportamento diferente do que outros usuários fazem daquele software. Então, o Uber é um software? É complicado. Então, hoje, o que o software é cada vez mais difícil de você entender, porque, na verdade, as plataformas digitais envolvem todas as atividades de trabalho hoje em dia. E o que a gente espera? O que a CESP espera? O que eu, como presidente da CESP, sempre uso como bandeira? Nós esperamos que os fabricantes de plataforma, os detentores dessa plataforma, estejam sempre presentes no nosso estado, na nossa cidade, onde quer que seja, porque é certamente no futuro este setor que vai ter o maior valor para a sociedade, para dar empregos e para recolher impostos. Mas a gente sabe muito bem, particularmente os mais antigos que estudaram, que jogaram SimCity, que você aumenta muito os impostos, o pessoal some, a cidade esvazia, né? Já tem que diminuir o imposto para a cidade ficar e tem um equilíbrio. Então, tem dois aspectos que hoje atrapalham muito quem pretende implementar e desenvolver uma plataforma de software para atender ao mercado, às indústrias, o comércio, as prestações de serviços de diversas naturezas. Primeiro, você não sabe que imposto vai pagar. Que loucura, né? Você imagina você ser um empresário, e a tributação já é algo muito pesado para o empresário de qualquer área, você não saber que imposto paga. Sabendo que a qualquer momento você pode ser cobrado de um atraso de imposto, porque deveria ter sido pago um determinado imposto e não o outro. Você já está pagando um, você não deixou de pagar. Hoje em dia, até no ISS, acontece com frequência de um empresário da área de tecnologia que está sediado num determinado local, que a sua equipe está trabalhando em uma determinada cidade, mas presta serviço para uma outra, a outra cidade diz, não, eu quero que você pague aqui. Mas aí ele diz, eu estou desenvolvendo em outra cidade, meu pessoal, minha equipe, o serviço efetivamente prestado está em outra cidade. Então, isso já acontece, e não raro você acaba pagando em dois locais o imposto que você está cobrando do seu cliente uma vez só. Porque você não consegue conciliar e não há... é muito difícil a gente fazer esse pleito e conseguir em todos os locais a definição de onde você vai pagar. Imagina agora essa disputa, não só entre cidades, mas também o Estado vai querer. Ainda que eu não entenda, eu até gostaria de perguntar ao Túlio, quando você precisa pagar o ICMS à plataforma, que é o contribuinte, significa que o estado onde a plataforma está é onde vai ser pago. Então, somente quem está com a plataforma sediada no Rio de Janeiro é que paga, ou você paga onde o contribuinte que pagou, que comprou a mercadoria digital, né, considerada mercadoria pelo Estado, vai pagar. Você tem como responder isso, Túlio, agora, já? Antes de eu continuar? Também tem uma pergunta, Maria Luísa. Então, deixa eu só continuar para fechar a minha discussão. O que hoje nós queremos é que a sociedade entenda bem que o setor de tecnologia e desenvolvimento de software é a indústria do passado, onde antigamente os deputados, os prefeitos e os governadores brigavam para ter indústria na sua cidade, no seu estado. Por quê? Porque dava emprego, e o emprego é o sucesso da cidade, é o sucesso em todos os sentidos. Então, ele até fazia isenções fiscais para que a indústria se instalasse na sua cidade, no seu estado. Hoje, a indústria de tecnologia é o local onde mais emprega com salários de maior nível, emprega pessoas com alta especialização. Então, você eleva o nível de todos os aspectos, todo ponto de vista salarial, impostos, porque é uma consequência natural, e também o nível cultural daquela população, que está mais apta a trabalhar em mais lugares. E, além disso, o software, ele extrapola as fronteiras. Então, você pode prestar serviço hoje para qualquer lugar do mundo, o que torna a coisa muito mais estável. Você vê hoje a crise que estamos vivendo está muito atrelada ao deslocamento, a prestar serviços materiais. E o software ele consegue extrapolar isso. Então, você consegue prestar serviço fora. Mas, da mesma forma que nós conseguimos prestar serviço fora,
Nós podemos contratar serviços de fora. E isso é uma concorrência em que o nosso emprego está sendo ameaçado por outra pessoa. O nosso serviço hoje presencial, a nossa mercadoria presencial está sendo ameaçada por um serviço prestado em outro local, em outro país. E o que significa? Que todos os países estão doidos, lutando ferozmente para conseguir que as empresas de tecnologia se instalem nos seus países, nos seus estados, porque exatamente isso é que vai fazer diferença depois. E nós estamos vendo no Brasil um caminho, parece que contrário. Nós estamos incentivando que as empresas saiam do país, que se estabeleçam fora, porque aqui a questão tributária é tão complexa e onerosa que você prefere não trabalhar aqui. Então, essa posição que a gente tem que defender primeiro junto à sociedade e depois junto aos governantes, porque é natural que o governante só entenda o que a sociedade entende. E também é natural que os juízes, até mesmo, não compreendam muito bem todos os detalhes que a lei diz, se é transferência de titularidade, se não é transferência. Aí a situação de 98 é totalmente diferente de 2004, que é totalmente diferente de 2018, que hoje, em 2020, as coisas estão mudando de uma forma muito acelerada. Então, tudo vai mudar, mas ainda assim nós precisamos ter essa preservação. Mas o mundo já está pensando um pouco nisso. Quando a gente está trabalhando hoje na reforma tributária, que o Congresso está planejando, que está pensando junto com o governo, com o Ministério da Economia, a reforma tributária de forma a unificar todos esses tributos de forma harmoniosa, a gente tem que ver que é desnecessário você debater agora essa questão do ICMS e o ISS, porque logo teremos um imposto de valor agregado, imposto único, e o que nós precisamos é, na prática, um alívio tributário para um setor que vai ser disputado com garras em todos os países, tirando o mercado e o emprego do nosso país e do nosso Estado. Então, acho que esse foco tem que ser muito bem visto. A gente não pode ver apenas uma questão jurídica. Não é apenas uma questão jurídica. É uma questão de deter a indústria, que é a indústria mais valiosa do mundo hoje em dia, aqui, seja no Rio de Janeiro ou no Brasil. E aí, Túlio, eu fiz aquela pergunta para saber esse tributo, né, do ICMS, onde é que se aplica? A lógica desse ICMS sobre bens e mercadorias digitais primeiro, é que ele vai ser cobrado sempre e unicamente na saída para o consumidor final. Então, o estado de recolhimento é o estado do adquirente, tá? De domicílio do adquirente. Essa é a regra que está no convênio do CONFAZ, que é o convênio que gera todos esses decretos posteriores. Né? Então, a competência para arrecadar é atribuída ao estado de domicílio do adquirente. E aí, nesse caso, no momento que você compra uma mercadoria digital de um portal que não fica no Brasil, cujo o proprietário da plataforma não é brasileiro, não tem empresas no Brasil, como é que vai ser pago esse imposto? Foi exatamente esse um dos motivos, a justificativa do governo do Estado para criar essa regra. Eles criaram responsáveis tributários, tá? Seja a plataforma de intermediação e até mesmo de chegar até a operadora do cartão de crédito. Tá? Ou seja, se o pagamento não for feito pelo contribuinte originário, tem responsáveis tributários definidos nessa lei. Polêmico, assim, aberto, com muita possibilidade de questionamento. Assim, já teria possibilidade de questionamento o simples fato da cobrança do ICMS, né, sobre bens digitais. Por quê? O exemplo que eu dei foi de São Paulo, que você teve um decreto muito parecido, um pouco, parecido com esse aqui do Rio, com essa lei aqui do Rio, e que ele foi derrubado na Justiça. Tribunal de Justiça de São Paulo. Os mesmos argumentos que foram utilizados lá em São Paulo seriam utilizados para tentar suspender ou derrubar essa lei aqui no Rio de Janeiro também. E ainda tem essa lei, tem o agravante dela criar esses responsáveis tributários, que é uma questão bastante controvertida, tá? Mas a justificativa deles é o seguinte, é que como na pandemia as pessoas estão consumindo mais bens e esse ICMS não está sendo recolhido, então eles quiseram criar uma forma de garantir o recolhimento desse ICMS, responsabilizando outras pessoas que fazem parte dessa cadeia aí de consumo, inclusive operadora de cartão de crédito. Ok, tá certo. Eu gostaria de saber se
doutor Jorge Sucari, ele gostaria de falar alguma coisa a esse respeito. Eu sei que você tem muito conhecimento, né, sobre isso, e seria uma honra você poder falar aqui com a gente. Gostaria de falar alguma coisa? Eu agradeço a oportunidade, queria parabenizar o doutor Marco Túlio pela apresentação, irretocável. Eu me envolvo bastante com a discussão desse tema, é difícil a gente encontrar pessoas que tenham um alinhamento tão parecido com o seu, né? E eu acho que eu não teria nenhum retoque a fazer na apresentação que ele fez. Eu acho que comentário de que talvez complementar que a ADI 1945, como a gente falava no início, é das ADIs que nós temos em discussão no Congresso ou no Supremo Tribunal Federal, é a pior em termos de qualidade, porque a mais antiga está sob a ótica de outras leis, foi onde talvez o setor tenha participado com menor intensidade, tenha contribuído menos para a discussão. Então, se tem uma que seria ruim da gente discutir separadamente e sendo a primeira, seria a ADI 1945, pela pobreza da discussão e pela desatualização da legislação a que ela se refere, né? Então, a gente gostaria de ver a discussão das demais ADIs juntas e uma decisão única, até para evitar ter decisões conflituosas e colocar o setor ainda mais em desespero em não saber exatamente qual o imposto recolher, até porque os municípios seguramente, como complemento aqui, não abrirão mão do recolhimento do ISS, porque está muito claro na Lei Complementar 116 que a cessão de licença de uso de software, código 1.05, está muito bem elencado ali, foi recolhida a vida toda, não teria absolutamente nenhuma mudança na legislação federal que permitisse a gente deixar de recolher o ISS. Então, isso seria batendo no seu ponto, seria uma maneira, além de você ter a situação de ter que pagar o ISS muitas vezes em 2 municípios, você ainda ter o risco de ter que recolher também o ICMS. São tripla de recolhimento. Então, não é o momento mais apropriado, eu acho que nem para a discussão da DEI 1945, muito menos nesse modelo virtual. A gente poderia buscar também outros recursos. Doutor Marco Túlio, não sei se você teve a oportunidade de acompanhar, teve uma decisão agora no dia 14 sobre e-book, sobre imunidade tributária de e-book, que também pode nos ajudar na defesa, né, da não incidência do ICMS, também uma decisão do Supremo agora super recente. Enfim, eu acho que o momento não é apropriado, o fato da gente estar no meio de uma discussão de uma reforma tributária que só não evoluiu por conta do coronavírus, não faz o mínimo sentido a gente colocar um setor tão estratégico e que vai ter papel fundamental e importante agora na recuperação do país, numa situação como a que a gente está vivendo hoje, correndo o risco de ter que discutir qual tributo nós vamos recolher. E agradeço a oportunidade aí de poder estar participando e ter ouvido uma apresentação tão rica. Fazer só uma ponderação, Maria Luísa, posso só fazer Nós temos duas pessoas pedindo pergunta, o Roberto Aroso Cardoso e o Fernando Menezes. Só fazer uma ponderação rápida aqui sobre o que o Jorge Sucari falou. Uma questão importante a ser destacada também é que o volume de recursos que é arrecadado pelos municípios em operações relacionadas ao software é muitas e muitas vezes maior do que os estados já arrecadaram até hoje com cobração de ICMS. Até porque, historicamente, inclusive até aqui no Rio, que quando se cobrava ICMS sobre a base do suporte físico, né? Ou seja, você cobrava sobre o valor do disquete, ou a lei já nem era da época do disquete, sobre o CD, digamos, né, CD ou DVD. Então, assim, sempre foi um valor muito baixo, né, de arrecadação. Então, assim, se você comparar o que os estados já arrecadaram com isso que o ICMS, com o que os municípios já arrecadaram ao longo do tempo, é uma discrepância muito grande, o que reforça o que o Jorge falou sobre o fato de que os municípios não vão aceitar essa perda de receita, sobretudo nesse momento que a gente está agora, né, de aperto de contas orçamentário e, por outro lado, necessidade de gastos extraordinários para enfrentamento da pandemia, os municípios vão aceitar isso passivamente. Podemos passar, então, a pergunta? Qual é a sua pergunta, Roberto Aroso Cardoso? Ele está ainda aí? Acho que o microfone está desligado.
Roberto? Fernando Menezes, então, pode falar? Posso. O meu não é uma pergunta, é uma curiosidade apenas. A Delphi está sofrendo uma ação, tá? Só para participar os outros isso, onde é uma questão do nosso call center. A gente foi acessado para fazer um atendimento de um reboque para um cliente baseado em São Paulo, que estava numa viagem na Bahia, tá? E o reboque que a gente conseguiu para pegar o cara, tá? Porque era quase chegando em Minas, foi um reboque de Minas. Eu recebi tributação no Rio, para onde eu presto serviço, na Bahia e em São Paulo, tá? E eu estou me defendendo disso. A causa está em R$900 mil. Hoje em dia... Tributação. Uma tritributação. Tá, essa é uma novidade. Curiosidade, né? É ridículo. E a gente está brigando para justamente ter a tributação apenas na diferença do que eu prestei serviço, porque eu pago, digamos, 100 ao reboque e cobro do meu cliente sempre botado em 20, não em 120. Ainda tem essa jogada também. A gente largou a operação, tá? Essa é a curiosidade. Okay. Podemos passar, então, para o Roberto? Roberto, você não, a gente pediu para você falar, mas você estava mudo. Você tem condições de falar agora? Eu acho que o seu áudio está desativado. Ele disse que parece que precisaria de autorização que alguém liberasse o áudio dele. É verdade? Você não consegue... Alguém... Você não consegue ver aqui embaixo o microfone? Você está com o telefone desativado. Você vai com o mouse até embaixo. Embaixo tem uma opçãozinha de ativar e desativar o microfone. Conseguiu? Não. Talvez seja possível fazer a pergunta pelo chat, não sei. É melhor. Você não quer perguntar pelo chat ou dar seu depoimento pelo chat mesmo? Vamos tentar fazer dessa forma. Porque aqui a sala é aberta, então você pode falar, todos aqui têm voz. Desde educação, que todos foram... Posso só, Maria Luísa, aproveitando aqui, enquanto o Roberto resolve a questão do... O Cláudio fez uma pergunta aqui que não ficou muito clara para mim. Ele perguntou, esse conceito não deveria ser distância federal? Não ficou claro qual é o conceito que ele estava se referindo. Não sei se ele quer esclarecer isso, que a gente pode tentar responder. Bercer. Eu tenho a impressão que a gente estava falando sobre o pagamento. Quando eu fiz uma pergunta para você sobre o pagamento de empresas que estão fora com o consumidor aqui no estado. Eu acho que foi isso. Eu acho que o Roberto liberou, não foi, Roberto? Conseguiu acho agora? Que sim, eu vi sim. Já estou liberado. Então, boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Estamos sim. Sim, eu queria só fazer um pequeno registro. Primeiro, parabenizar aí o Marco Túlio e o Jorge também pela contribuição. Eu acho que o tema é bastante oportuno, vamos dizer, oportuno discutirmos. Talvez não seja o momento, por causa da pandemia, de tomar qualquer atitude nesse momento. Mas essa nossa interação, ela passa a ser muito importante, porque nós entramos lá pela Associação Brasileira de Telecomunicações com um trabalho que foi desenvolvido para o setor de telecomunicações. E esse trabalho já está com o ministro Paulo Guedes. Esse trabalho foi encaminhado ao ministro e ele tem em mãos um arrazoado. O histórico do setor de telecomunicações começa que é muito, muito semelhante, e começa com a aplicação do ISS. Isso na década de 50, início da década de 60, o único imposto aplicado sobre telefonia
na realidade, era o ISS. E era uma aplicação municipal. Depois que foi criado a Telebrás, o Ministério das Comunicações, foi instituído o FNT, Fundo Nacional de Telecomunicações, que foi o fundo que o setor de telecomunicações capitalizou para poder difundir telecomunicações no país. Aí criou-se a Telebrás, as empresas estaduais, a Embratel, e tudo isso com uma sobretarifa de 25% que se aplicava aos serviços de telecomunicações. Mas sempre, nesse início, sempre o ISS. Depois que o FNT, vamos dizer assim, veio a época do Delfim Neto, o Delfim pegou esse fundo, transformou esse fundo planejamento, transformou como FND, Fundo Nacional de Desenvolvimento, e todo o recurso que era captado pelo nosso setor, que retornava para investir nas empresas, razão pela qual a Telebrás cresceu, as empresas Embratel cresceu, as empresas cresceram, todo esse tributo passou a ir para um outro fundo, que era o Fundo Nacional de Fundo Nacional de Desenvolvimento. Iam para todos os segmentos, menos para o setor de telecomunicações, que ficou estacionado muito tempo e foi obrigado, inclusive, a privatizar, porque tinha limite do Ministério do Planejamento, não podia investir, embora arrecadasse os recursos, e esses recursos, digamos assim, extravasavam para outras áreas que não telecomunicações. Findo essa sobretarifa, o governo que se acostumou, depois, quando veio a Constituição de 1988, o governo se acostumou com esses recursos e transformou isso num outro tipo de recurso que veio a dar o ICMS, ou seja, o setor, que era um setor de serviços, que era taxado em serviços, passou a ser taxado como produto. Então, nós entramos com um estudo, foi muito bem feito, inclusive, o Departamento de Economia da Firjan, junto com o Sinditec. Esse estudo foi finalizado. Nós entregamos já esse estudo ao Ministério Ministério da Fazenda, através do ministro Paulo Guedes, e eu acho que caberia, talvez, colocar um adendo para o setor de TI, para o setor de software, porque o assunto tem a mesma natureza. O que nós pregamos é o fim do ICMS e a volta ao ISS, dando aos municípios, que são as células principais da sociedade, né, a arrecadação desses serviços, e não ao Estado, que faz dessa arrecadação um patrimônio político para distribuir para os mais chegados. Então, Roberto... Então, a minha proposta é se criar um grupo pequeno, restrito, entre o Sinditec, a CESPRO, entre esses especialistas, para se preparar um adendo à reforma tributária que já foi encaminhada pela Firjan ao Ministério da Fazenda. Totalmente de acordo, a gente quer participar, sim, desse grupo, do Rio de Janeiro. E eu gostaria de falar, porque a gente tem falado muito com deputados, eu estive mesmo lá em Brasília, poucos dias antes de entrar em quarentena, na semana anterior, no dia 11 e 12 de março, estive em Brasília exatamente falando com alguns deputados sobre a reforma tributária. A gente sabe que o objetivo de todos é que haja o fim dessa diferenciação e que vai ter uma distribuição depois entre municípios e estados. E o valor agregado é o que vai incorporar. Né? Isso é o que está sendo pleiteado. A questão toda, que eu acredito que seja a sua preocupação e que também é a nossa, é que não haja um descompasso no valor que é cobrado, porque é o que o nosso consumidor hoje paga pelos nossos serviços. Então, esse ponto é o que desequilibra tudo. Você vê, Maria Luísa, antigamente se pagava 3% de ISS e tinha municípios que, no máximo, cobravam 5%.
Hoje, se você considerar a forma de cálculo dos impostos, o setor de telecomunicações, por exemplo, no Rio de Janeiro, em cada R$100 de uma conta telefônica, mais de R$50 são tributos que vão para o ICMS. Esse é o ponto. E aí então, eu me preocupo muito. A gente advoga a elasticidade da demanda. À medida que isso vai para os municípios, certamente que vai crescer a arrecadação. Roberto, acho que caiu. Não, voltou. Volte. Não, já voltou. Alguém estava me chamando. Então, essa é a minha sugestão. Fica aqui. Quer dizer, eu acho que o nosso setor, o setor de hoje de telemática, não é mais telecomunicações, informática, tudo, né? O nosso setor ele precisa estar unido. Nós temos já uma proposta encaminhada que pode receber um adendo, e nós temos padrinhos fortes para defender essa proposta, que poderia trazer também um modelo que seja o mais adequado. Desenhem um modelo que seja o mais adequado para a área de tecnologia da informação, para a área de software. E nós seremos portadores desse modelo para fazer o adendo à proposta que já fizemos para a reforma tributária. Roberto, você pegou meu contato? Eu botei meu e-mail no início. Você tem já, né? Você tem meu cartão já. Tenho seu cartão, tenho todos os dados. Muito obrigado, Maria Luísa. Tá certo. Então tá, obrigada pela sua contribuição e também obrigada a todos. Mais alguma pergunta, um debate? Eu acho que a gente já está no limite do tempo, a gente tem feito esse programa sempre de 1 hora, então como esse programa atrasou um pouquinho hoje, a gente está esticando um pouquinho mais, mas é porque as pessoas têm outros compromissos e a gente tem assunto para falar 2 vezes por semana. Então, agradeço muito e na terça-feira que vem teremos um outro Radar ACESP aqui para vocês no mesmo horário de 17 horas da tarde, tá? Maria Luísa, tem um minutinho para responder. O Cláudio falou qual era a dúvida do conceito, aquele conceito. Uma coisa rápida. Ele perguntou o seguinte, que no caso do conceito da lei, e eu estou entendendo que cada estado fizeram uma definição diferente. Na realidade, aquele convênio do CONFAS de 2017 que eu mencionei, ele estabelece as regras gerais. Todos os estados seguem as regras daquele convênio, eles não podem contrariar as regras daquele convênio. Então, esse convênio, ele meio que garante uma uniformidade entre os estados, mas é aquele convênio que está sendo discutida a constitucionalidade dele, tá? Mas só para responder a dúvida do Cláudio Bercer, acho que eu fico respondido. Ótimo, então podemos encerrar aqui a nossa reunião. Até logo. E continuamos obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo até terça-feira. Obrigado também ao Jorge e ao Marco Túlio. Obrigado a todos aí. Uma boa tarde. Um abraço a todos aí. Até logo, Túlio. Obrigado por tudo. Um abraço.